André, aproveitando a sua última reflexão, eu gostaria que, enquanto ecologista de muito tempo, né, que você pudesse propor uma reflexão não só para a casa espírita, mas para o espírita e para o movimento espírita. O que digamos assim, essas três instâncias, né, o indivíduo, mais as duas seguintes, enquanto coletividade, a casa espírita e o movimento espírita, pode fazer em defesa do meio ambiente de maneira mais propositiva e não só um discurso teórico, né, mas de maneira de fato organizada, que tenha resultado. Bom, eu estou vendo que vocês estão mostrando, e agradeço por isso, o livro Espiritismo e Ecologia na transmissão. Eu estou com ele aqui. O capítulo Enquanto Isso nos Centros Espíritas, que é o capítulo 25, traz, eu diria, aquela relação de procedimentos que a gente deveria entender por que eles fazem toda a diferença para a gente combinar. Ética, existencial, com compromisso em favor da qualidade de vida num planeta que é um só, onde os recursos são finitos, sabendo usar não vai faltar. Eficiência energética, fundamental. A gente não precisa economizar luz só quando a luz está cara. Porque no Brasil, economizar luz significa economizar água, principalmente. Então, a gente precisa entender essa relação e existe um pacote de sugestões que a gente coloca o que seria eficiência energética e como aplicá-la. Coletores solares para aquecer a água do banho, onde haja instituição espírita que demanda água quente. Por favor, não use chuveiro elétrico. E você pode se beneficiar. Minas Gerais é o maior produtor de coletores solares do Brasil. Eu já fui fazer matéria 2 vezes ali na região metropolitana de Belo Horizonte, fábrica para dedéu. Com as pessoas. O Brasil é um país que tem mais de 250 dias de muito sol por ano. No Nordeste, até mais do que isso. Esse sol aquece a água do banho. Você não precisa gastar energia para isso. Biodigestores para transformar esgoto em gás de cozinha. É uma técnica simples, rudimentar, aplicável em qualquer situação. Residência, escritório, centro espírita. E a água é só bactéria, não tem energia elétrica, nem produto químico. Bactérias presentes no esgoto. Você vai guardá-las num recipiente do tamanho de uma caixa d'água, dependendo da construção, pode ser algo maior ou menor, aonde essas bactérias anaeróbicas que não precisam de oxigênio digerem a massa do esgoto e produzem gás de cozinha, um gás inflamável, que é metano. Você transforma problema em solução, ainda depura a água. Coleta seletiva de lixo, que eu já falei, erradicar copinho de plástico, aliás, erradicar qualquer plástico descartável. Canudo, copinho de café, copinho de água, pratinho e talher de festinha, por favor. Na empresa onde eu trabalho, proibiu-se no ano passado copo plástico para água. Sabe quanto a gente economizou por ano de copinhos plásticos, Tiago? 11 milhões de copinhos por ano. Num dia quente aqui no Rio de Janeiro, você vai tomar 4, 5 vezes água. São 4, 5 copinhos que jogados fora e a pessoa não está nem aí. Não está nem se tocando do impacto disso. Compras sustentáveis. Então, quando você for às compras, primeiro, verifique. Eu posso reduzir volume de lixo no ato de compra. Se você gosta, por exemplo, de comprar bebê mate, os gaúchos adoram bebê mate. Você pode comprar copo de mate, que tem 2 resíduos ruins, tampa de alumínio ou copo plástico. Você pode comprar garrafas de diferentes tamanhos, vai gerar outro resíduo que pode ser problemático. Ou você pode comprar o mate no seu estado natural e prepará-lo dentro de casa, adicionando água, açúcar, limão, do jeito que você quiser. Então, a geração de lixo tem a ver com o cuidado que a gente tem como consumidor. Por exemplo, eu não estou nem aí para a indústria da moda. Com todo respeito, moda não combina com o espiritismo. Eu, outro dia, na Ilha de Edição, vi uma reportagem que eu fiz 10 anos atrás sobre bicicleta como meio de transporte. Eu estava com uma camisa polo preta.
E aí o pessoal na redação começou a rir, olhando para o que estava na reportagem 10 anos atrás e olhando para mim. Eu achei, o que vocês estão rindo? Tiago, eu estava com a mesma camisa, cara. A mesma. E a camisa estava usável, não era uma camisa esburacada, desbotada. Assim, quem ama, cuida. Exato. Chico Xavier, por outras razões, ele psicografava na frente e, se desse, ajudavam ele a psicografar no verso, no início do messianato dele, economizando, e ele apagava as psicografias para reutilizar a página. Estou falando da primeira metade do século passado. Ivone também. Hã? Ivone também. Ivone Pereira. Vamos lá. Transporte sustentável, a carona solidária. No centro espírita tem que ter bicicletário. Ótimo. E tem que ter aquela história. Você está indo para onde? Estou indo para Betim. Opa, mas Betim tem 2 amigos aqui que também ficam pelo caminho. Carona solidária. Por que eu preciso de 3 carros ou 3 pessoas com 3 meios de transporte distintos? Organizar isso daí não é difícil. Então, o que não falta, amigo, são ideias e procedimentos, porque é a lei do inquilinato. A gente não é proprietário de nada nesse mundo, a gente só é usufrutuário, a gente presta contas de tudo que a gente usou aqui, começando pelo corpo e todos os acessórios do mundo material. E aí vão perguntar do lado de lá: que uso fizeste dos bens que possuíste? Quem se deslumbra com Black Friday ou com Natal pagão, comprando como se não houvesse amanhã, dividindo em inúmeras parcelas, se endividando com aquilo que não seria, em tese, necessário, vai se deparar com o capítulo da Lei de Conservação que Kardec, lá em 1857, botou. Se liga aí, necessário e supérfluo. Não confundir necessário e supérfluo. Estou com São Francisco, decoração de Natal aqui em casa não tem, com todo respeito, cada um tem o direito de fazer o Natal do jeito que bem entender. Papai Noel aqui em casa não tem vez, não. Nem árvore de Natal, aqui é presépio, que foi uma inovação trazida por Francisco de Assis. Falou, você quer celebrar o Natal lembrando do aniversariante? É o presépio. Muito bem. André, tem uma questão aqui da Daniele, eu acho que é bem interessante. Ela diz assim: bom dia. André, qual seria a melhor forma de discutir as questões ambientais e seus tópicos mais técnicos sem excluir ninguém? Às vezes, a linguagem pode ser excludente e difícil torná-la acessível. A Daniele tem razão. Não é compatível um discurso excludente com os princípios espíritas, cristãos e evangélicos. Agora, Daniele, tem outra coisa. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Jesus, vamos refletir aqui, Tiago e Daniele. Por que Jesus foi crucificado? Se ele era o amor em pessoa, pessoa mais dócil, cuidadosa, amorosa, pacífica. Afetava os interesses, né? Não, porque ele bateu de frente, ele não economizou palavras para combater ideias, não pessoas. Muito bem. Eu vou tentar explicar para a Daniela o cuidado que eu tenho. Eu escrevi um livro sobre prevenção do suicídio. Pesquisei durante mais de 10 anos. A Cláudia, minha mulher, me ajudou nessa empreitada para finalizar. Muito trabalho, muito trabalho. O que eu aprendi fazendo pesquisa? Não devemos estigmatizar o suicida. Devemos estigmatizar o suicídio. Ninguém está na pele do suicida para saber o que está levando ele a promover a violência do autoextermínio. Não é para estigmatizar a abortista, é para estigmatizar o aborto. Ninguém está na pele de uma adolescente, de uma família muito conservadora e rígida, que foi engravidada por alguém que nem namorado foi um caso, uma aventurinha, uma coisa dessa. Houve displicência, houve a concepção, e essa menina se desespera. Então, cuidado, gente. Assim, Jesus não ficava com o dedo em riste. Ele estendia a mão e dizia, vem, quer dizer,
eu vou cuidar, vou te assistir, vou te ouvir. Vá e não peques mais. Qual é a ética cristã na abordagem de quem errou? Algum de nós aqui está livre de erro? Ou de pecado, usando a palavra evangélica? O apedrejamento da mulher adúltera não entrou na nossa cachola do ponto de vista da lição que está embutida ali, de que nós, enquanto humanos, estagiamos no nível evolutivo onde o erro acontece todo santo dia. Tiago, eu erro todo dia. Agora, eu procuro, e é um exercício espiritual de Santo Agostinho, né? Quer dizer, ao final do dia, recapitulo o que foi o dia, faça esse balanço. O que eu fiz, o que eu pensei, o que eu senti, o que eu falei, como é que eu me posicionei, de que maneira eu exerci o meu fluido vital, ele foi para que direção, para fazer o quê? E esse balanço me ajuda a ter a noção de onde eu preciso ajustar, aprimorar minha conduta. Então, a Daniele está repleta de razão. O discurso em favor do meio ambiente ele não pode ser persecutório, preconceituoso, intolerante ou excludente, mas ele precisa ser assertivo. Ô Daniele, para encerrar, sabe aquela história? Você está, por exemplo, em sala de aula ou num cinema, com máscara, espaçado, coisa e tal. Aí, de repente, tem um cheiro de fumaça. O que você faz? Porque a gente, nessa hora, tem que ser muito claro. Não é bom negócio um cinema estar com cheiro forte de fumaça. Então, a atitude precisa ser rápida, assertiva e deliberada. Você vai levar, gente, fumaça, vamos sair daqui. Alguém vai dizer, sai da frente que eu quero ver o filme. Temos uma questão. Então, veja, eu acho que a gente precisa estar muito ciente de que não é possível, do meu ponto de vista, a omissão. Que a gente peque pelo exagero, não pela omissão. Mas que o recado seja dado. O planeta grita, é preciso ouvir. André, quando nós, espíritas, tratamos de evolução, muitas das vezes nós temos uma perspectiva, eu diria, não, claro, eu não falo por todos os espíritas, mas muitas das vezes nós encontramos um discurso muito eurocêntrico. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós falamos, por exemplo, dos povos originários, nós imaginamos que eles são os primitivos e nós, os civilizados. No entanto, quando nós observamos a conduta deles, né, frente ao meio ambiente e tantas outras questões, quando lemos, por exemplo, o Ayrton Krenak, né, um grande ecologista, intelectual, nós nos deparamos com outras experiências muito mais civilizadas. E a questão é, o que nós espíritas podemos aprender sobre ecologia e tantas outras questões com os povos originários, por exemplo, do Brasil, que hoje, infelizmente, estão ameaçados? É ótima pergunta, porque eu conheço, sou amigo, troco muitas ideias com Ayrton Krenak, que é um intelectual, um pensador que o Brasil tem o privilégio de ter. Sou amigo também do Almir Suruí, em Rondônia. Sou amigo do Marcos Terena. Eu tenho, portanto, amigos que eu respeito e gosto muito de ouvir, que compartilham cosmovisões de mundo, de ética e de relacionamento, entendimento do que seja a natureza, que, para mim, são muito inspiradores. Então, você está coberto de razão quando diz que existe uma visão eurocêntrica que, inclusive, o positivismo, que está muito presente na maneira como o espiritismo foi codificado, a ciência que inspirou Kardec também, sim, é aquela ciência que recorta para explicar as partes de um sistema. Quer dizer, na hora de você entender como um fenômeno acontece, você faz
uma leitura um pouco cartesiana dessa realidade, que é uma leitura interessante. Ela não é que ela não tenha valor, mas ela não esgota o entendimento dessa realidade. Da mesma forma que esse método não ajuda a entender Deus, apenas nos dá pistas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. A pessoa quer saber o que é Deus. Aí você diz, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é uma resposta que sacia a razão, mas não é possível explicar Deus racionalmente. Então temos questões assim que me parecem muito interessantes. Sua pergunta é muito interessante, eu não teria aqui, talvez, tempo de entrar nos meandros de como esses saberes são complementares e não excludentes. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é que, graças a Deus, isso foi sacramentado em Glasgow, na Escócia, na Conferência do Clima do mês passado, a COP26. A Chay Surui, filha do Almir Surui, que representou o Brasil no encontro, na abertura do encontro, ela exatamente expressou esse conhecimento daquilo que você chamou de povos originais, que hoje os cientistas de ponta reconhecem o mérito das áreas onde as florestas são mais preservadas, são justamente as terras indígenas. É onde o solo é mais fértil, a água é mais pura, o clima encontra-se em melhor equilíbrio. E os europeus reencarnados no Brasil, e nós, descendentes de europeus, na nossa visão moderna de desenvolvimento, estamos depredando a vida. E a gente vai ter que entender como não replicar a destruição em benefício da nossa saúde, longevidade e prosperidade. Então é incrível. A sua pergunta traz embutida aí onde havia um entrechoque de culturas, hoje há claramente um encontro do que cada uma dessas culturas possui de melhor, sem a pretensão de dizer eu sou mais próximo da verdade. Não, sou eu que sou mais próximo. A beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Viva a primavera! Muito bem. André, uma última questão, que o tempo, eu sei, está apertado, é a seguinte. Não tem como falar de meio ambiente hoje, eu acho que não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, mas a nível global, sem falar do cenário caótico que na política nós estamos atravessando aqui em nosso país, né? O Brasil ele teve um retrocesso nas questões ambientais nos últimos anos, enfim, e, no entanto, nós estamos nos aproximando, e eu estou perguntando isso, que inclusive teve duas questões aqui no chat sobre isso, e estamos nos aproximando de um novo pleito. Nós, espíritas, o tema meio ambiente, você acha que isso deve pautar as nossas escolhas políticas? Nunca tive dúvida disso. O meu amigo jornalista, já desencarnado recentemente, Washington Novaes, paulista que escolheu Goiás, o Cerrado, para morar, pioneiro do jornalismo ambiental, dizia com muita propriedade: todas as políticas públicas nascem na questão ambiental, que é o berço, é a matriz, é o ponto de partida. Você quer construir um shopping ou um condomínio, você tem que estudar a capacidade de suporte daquele lugar, ter uma nova estrutura como essa. Suporte viário, abastecimento de água, produção de esgoto, lixo, pessoas. Você tem que ter um estudo sistêmico da compatibilidade desse empreendimento com o lugar. A mineração em Minas Gerais é um péssimo exemplo de sanha de lucro, sem respeitar a capacidade de suporte da Serra da Moeda e de outras montanhas de Minas tão decantadas em verso, prosa e música, estão sendo destruídas e devastadas por quem, ao ver a montanha, só vê, na verdade, minérios que têm valor econômico. No caso da Serra da Moeda, a Gerdau é um escândalo. É um escândalo. O comprometimento ético dessa mineradora com parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas, de forma vexatória,
marcando reunião 11h30 da noite da comissão que vai analisar o projeto para aprovar toque de caixa. É a combinação do lado mais sombrio do setor público e privado em prejuízo de todos os que não sejam diretamente contemplados pelo lucro imediato desta intervenção. Eu não tenho porquê, eu fiz várias matérias sobre isso. Então, eu não estou falando sem conhecimento de causa. O atual governo federal é claramente o mais comprometido com o desmonte de políticas públicas que foram concebidas ao longo dos últimos quase 30 anos por diferentes governos. Eu estou falando de leis, resoluções, normas e portarias que foram pulverizadas para abrir caminho para o que há de mais destrutivo e lesivo ao interesse da sociedade. Não por acaso o IBAMA foi asfixiado, a fiscalização foi constrangida a não aplicar multas e, ato contínuo, nós estamos vendo a proliferação de crimes ambientais que sempre existiram, mas agora ocorrem com a certeza da impunidade em progressão geométrica. Então, mais uma vez, o espírita não se posicionou politicamente quando o STF foi julgar questões alusivas à eutanásia, aborto. O espírita saiu da caixinha e falou: opa, temos aí uma lei que, do nosso entendimento, afronta o direito à vida. Aí a gente não vai sair da caixinha para defender o meio ambiente, porque não é política. Pelo amor de Deus, é o que eu estou dizendo, não por acaso, Tiago. Eu comecei aqui a nossa reflexão e, claro, eu estou trazendo ideias, e as ideias elas estão sujeitas a críticas, a uma dialética, a um debate. E eu estou aberto para isso. Eu gosto do debate. Eu não sou daqueles que acham que quem pensa diferente é inimigo ou adversário. Embora tenha gente fazendo força para estigmatizar ideias em oposição. Mas eu estou absolutamente... Eu construí uma convicção. No espiritismo, como em qualquer religião, a defesa da vida é uma condição sine qua non. Portanto, pela mesma régua que medimos o comprometimento do espírita contra a ideia do suicídio, da eutanásia e do aborto, não é possível entender um espírita que se omita diante do debate ambiental. Isso não tem a ver com o governo A, B ou C. Pode ser de esquerda, de direita ou de centro. Eu, como jornalista, quando o governo era de esquerda, me posicionei claramente contra Belo Monte, me posicionei claramente contra a introdução dos transgênicos, me posicionei claramente contra a importação de pneu velho. Isso tudo foi em outro governo. Aí tinha gente que confundia, falava, poxa, ele é contra o governo tal. Aí mudou o governo, a gente continuou. Dizendo, olha, isso é errado, isso afronta o artigo 225 da Constituição, que diz que qualquer governo, independentemente da linha política ou ideológica, vai lá no livrinho, 225 artigo, tem a missão de proteger a fauna, a flora, as bacias hidrográficas, que são direitos inalienáveis dos atuais e dos futuros brasileiros. Portanto, se a vida é sagrada, se Jesus não apenas é o governador da Terra, mas formatou a casa planetária, se temos no capítulo das leis morais do Livro dos Espíritos a lei de conservação, se Jesus, como disse Joana, é o sublime ecólogo, você vai ficar dentro da caixinha fazendo o quê? Bebendo água fluidificada em copinho descartável? Ó, são chegados os tempos, sabe? A gente precisa, virar a chave. Espiritismo do século XXI tem que estar antenado com o que está acontecendo à nossa volta. E Kardec foi o primeiro a falar. Aonde a ciência avançar, descortinando horizontes de investigação de espiritismo não chegou ainda, e essa ciência estiver bem embasada e fundamentada, o espiritismo não deve hesitar um segundo sequer em ajustar
a sua bússola na direção daquilo. Não tenho dúvida, penso eu, se Kardec estivesse encarnado agora, afeiçoado à ciência como ele sempre foi, estaria horrorizado com a crise ambiental. E num domingo como hoje, com outro nome, com outra personalidade, mas a mesma identidade espiritual, se fosse chamado para encerrar o Festival Literário Espírita da Primavera, como você acha que ele responderia essa pergunta, Tiago?